Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Hoje nós encontramos no texto da primeira leitura um texto vocacional. Deus faz o chamado ao jovem Samuel para o começo de uma vida profética. E o profetismo de Samuel, com certeza, rendeu muitos frutos. Corajosamente anunciava a palavra de Deus de modo destemido e muitos se voltaram de fato para Deus por causa da palavra proclamada. Claro que nós encontramos esse texto no Antigo Testamento e que traz para nós um sentido verdadeiro da nossa vocação profética cristã. Era num tempo em que a palavra de Deus, a voz de Deus tinha se calado por um tempo. Já não se ouvia muitas profecias. E Samuel não conhecia muito bem como era a voz de Deus. Não conhecia, não sabia como Deus falava aos homens. Um espaço de tempo não haviam profecias. E um detalhe interessante é que Samuel constantemente estava junto do Senhor, né? O texto do Evangelho, o texto da leitura, nos propõe que Samuel estava dormindo no lugar onde se encontrava a Arca da Aliança, dentro do templo, ou seja, muito próximo do lugar mais sagrado para os judeus, o Santo dos Santos. E, de repente, ele ouve a voz uma voz que o chamava, né? Samuel, Samuel. E ele foi até o quarto do profeta Eli e disse: Senhor, me chamou, estou aqui, eis-me aqui. E ele disse: não te chamei. Isso se repetiu por 3 vezes. Da terceira vez, o profeta Eli percebeu, então, que Deus estava fazendo um chamado vocacional a Samuel para o profetismo. E disse, orientando-o, né? Quando você ouvir novamente a voz, você diga imediatamente: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Deus nos chama. Pelo batismo, somos consagrados a Deus também para uma vida profética de anúncio. E o nosso anúncio, ora se dá pela palavra, ora se dá pela vida. De qualquer modo, unindo palavra e ação, nós devemos ser profetas do Senhor para anunciar a verdade com todo o amor, com toda a caridade. O Senhor nos convida a esse profetismo cristão, é um profetismo também corajoso, mas imerso num amor profundo. Nós olhamos então para as páginas do Evangelho, para o texto que hoje nós ouvimos a proclamação de Marcos, e encontramos Jesus, que passa pelo mundo fazendo bem a todos. Não existe ninguém que tenha passado por Jesus que não tenha recebido a sua graça. Jesus continua passando na nossa vida. Ele passa hoje por meio da igreja, que somos cada um de nós. E a cada pessoa com quem nós nos encontramos, também devemos espalhar as sementes do bem, a espalhar a semente da verdade e, de um modo especial, munidos do amor, da caridade de Cristo. Quando a sogra de Simão estava doente, de cama e com febre, Jesus a tomou pela mão, colocou-a de pé e imediatamente a febre a deixou. E uma coisa interessante, né, que ao sermos tocados pela graça do Senhor, nós não ficamos inertes diante de uma missão. Assim, com o profeta Samuel, também com a nossa vida, devemos estar, depois de receber a graça, de receber o chamado vocacional, nós devemos ter a coragem de nos colocar a serviço. O profeta está sempre a serviço da palavra e pelo batismo nós fomos consagrados como sacerdotes, profetas e reis. E pelo profetismo comum dos fiéis, do batizado, nós precisamos também nos colocar em prontidão para o serviço do reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado.